E aí, Nação Celeste, e aí, meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo por aqui, você tá ligado, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas, vem comigo. Tá aí, Nação, essa é a capa, né, de mais um vídeo, de mais um conteúdo. Bora que bora, porque temos aí uma terça-feira agitada, né, a semana ela vai ser muito agitada. Ainda ontem e hoje repercutindo coisas envolvendo o clássico, mas já avisando o jogo de amanhã, quarta-feira, que é simplesmente contra o Flamengo. E domingo tem outro jogo desse Brasileirão, segunda tem convocação da seleção brasileira, enfim, tem muita coisa nesses próximos dias. Então, bora pra as atualizações, já peço aquele like de vocês, a meta é de 500, joinha, comenta, hype o nosso vídeo e se inscreva. Bora lá, nação, primeira coisa aqui, tá, ainda sobre o clássico, vamos ter aqui 2 ou 3 telas, mas rapidinho, ó, simplesmente, tá, a gente teve o Google e outras empresas como o X divulgando que o clássico entre Cruzeiro e Atlético foi simplesmente um dos assuntos mais pesquisados no mundo nas últimas 24 horas. Tem um relatóriozinho aqui que mostra que no planeta todo, com guerra acontecendo em vários locais, enfim, o assunto entre Cruzeiro e Atlético, ele foi simplesmente um dos assuntos mais requisitados nas pesquisas, seja pelo Google, por exemplo, no X. Então, isso vale para segunda e para domingo e segunda. Então, realmente é um clássico que, por tudo que aconteceu, realmente, né, foi para longe das fronteiras, não só do estado de Minas Gerais, não só do nosso país, mas também até para Europa, Ásia. Você vê perfis gringos exaltando o que aconteceu. Nossa, a melhor partida que eu vi na minha vida. Os caras nem viram a partida, só viram o lance da briga, enfim. Muita gente assim comentando e engajando o que aconteceu e fica esse registro. E ainda sobre o clássico Nação Celeste e a treta, tá? Eu trouxe na minha live de ontem, se você não tá ligado, live de segunda a sexta, sempre após as 5 horas da tarde aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Eu trouxe na live essa tela, mas só pra trazer aqui em vídeo, a expectativa, né, é óbvia, vai ter aí uma punição pra Cruzeiro e Atlético, jogadores envolvidos, no tribunal. Todavia, segundo a apuração da ESPN, eventuais punições só poderão ser cumpridas em edições futuras do Campeonato Mineiro. E aí tem um período de até 2 anos para que essas punições possam acontecer, tá bom? Para quem imaginava aí uma possível perca de jogos no Brasileiro, Copa do Brasil, até Libertadores, segundo o que a ESPN apurou em cima do regulamento da competição, não tem nada disso. Bora lá, rapaziada, se você não viu, hoje às 10 da manhã, o Cruzeiro soltou no seu canal do YouTube os bastidores do título. E aí, tem um trechinho aqui que o Gerson fala que eu achei sensacional. Foi o trecho que eu separei, mas eu já te convido, acabando esse vídeo, vai pra lá. Vai lá, TV Cruzeiro, último vídeo postado, bastidores. Tá completo, tá legal demais, bora ver esse trechinho. Sei que é pouco tempo pra pensar, mas começa aí a pensar rapidinho aí. Quando a gente sonhou em ser jogador de futebol, a gente esperava oportunidades como essas aqui, ó. Me fala aí quem não quer jogar uma final. Pergunta pros caras ali, que estão de fora ali, se eles não queriam estar aqui agora, jogando uma final, mas estão aqui com a gente também. Hoje a gente tem um objetivo, ser campeão. Hoje o objetivo é ser campeão. Como o Fábio falou lá, final, se joga, se vence, se joga também. Se joga também. Personalidade pra jogar, cara. Só jogador grande aqui, mano. Eu sonhei com isso. Acredito que todos vocês que estão aqui também sonharam. Oportunidade melhor do que essa. A gente realizando nosso sonho. Estádio lotado. Irmão, tô feliz pra caralho de estar aqui. Tô feliz pra caralho. E hoje, a gente vai, depois do jogo, a taça vai estar aqui. O objetivo é a taça e ela vai estar aqui. A gente vai buscar ela. A gente vai buscar ela. Depois do jogo, a taça vai estar aqui. O objetivo é a taça. Cara, fazendo só uma reflexão rápida aqui, né, nação, e vocês comentam também. Se a gente parar pra analisar, janeiro, os nomes mais falados aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, nos demais canais, nos grupos do Cruzeiro no Whats, Face, Telegram, na mídia que apura o Cruzeiro, foram, né, Caio Jorge e Gerson. Gerson pela contratação impactante que acabou se tornando, e o Caio Jorge por ter tido ali,
né, uma agressividade do Flamengo para tentar levar o nosso camisa 19. E aí você vê, né, cara, teve a manutenção também do contrato do Matheus Pereira e os três, né? Os três que um renovou o contrato, que ia até agora no meio do ano, um que poderia ter ido pro Flamengo e um que foi contratado, na ocasião, a maior contratação da história do futebol da América Latina. Os três participam da jogada do gol, né? A tabela entre Gerson e Matheus Pereira, Gerson toca e já abre, e já dá a opção na frente, e o Matheus Pereira enfia a bola por baixo das pernas do Natanael, Gerson cruza perfeitamente na cabeça do Caio Jorge, com uma boa impulsão, faz o gol. Vocês sabem do lance e vale a reflexão, né? O Gerson já tá pago? Não, óbvio que não. O Gerson não chegou para ser campeão mineiro apenas. Ele chegou para aumentar, para levantar o nível técnico desse time do Cruzeiro, para consequentemente, né, deixar o time mais competitivo e para ajudar o Cruzeiro nas competições que teremos. O Mineiro é uma delas, mas não é a principal. Mas já deixou seu recado. Ele é um cara de decisão. Já tinha sido assim nas passagens pelo Flamengo e no Cruzeiro. Já começou desse jeito, então é de aplaudir a declaração, né? A fala, né? No vestiário antes do jogo. E vale esse detalhezinho, né? Pro trio que participou do gol. Vamos lá, Nação Celeste. E falando em Caio Jorge, olha a moral que o KJ está, hein? Seu amigo Rodrigo Góes, que infelizmente está lesionado, deve perder a Copa do Mundo, né? Ele fez questão de comentar essa postagem do Caio Jorge no Instagram. E não foi um comentário simples, né? Um comentário qualquer. Ele disse o seguinte, ó. Esse é filho da Karina mesmo, né? Ele marca o arroba da mãe do Caio Jorge. Eles são muito amigos, né? Amigos de infância, conviveram durante muito tempo em Santos e as famílias se conhecem. E aí marca o emojizinho ali, sorrindo com uma luva de boxe. É claro, alusão, né, ao que aconteceu ali no final da partida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, né. Então o Rodrigo do Real Madrid comentando nessa foto aí, mostra essa moralzinha que o KJ tá. E eu poderia até apelar na capa e ter colocado o Cristiano Ronaldo, tá? Porque o Cristiano Ronaldo foi outro dentre tantos no mundo da bola que também comentou aí nessa postagem do KJ com a moral lá em cima. Bora falar agora de notícias ruins, nação. Também trouxe isso na minha live de ontem, mas é legal trazer também aqui em vídeo. O Cruzeiro tem duas baixas, tá, para a sequência da temporada. Lucas Romero e Bruno Rodrigues. Duas baixas para a sequência da temporada, pode entender que eles perdem toda a temporada, né? São duas baixas para as próximas semanas, tá? Não é para toda a temporada. Vamos lá. Primeiramente, Lucas Romero ele sofreu uma fratura na costela esquerda, rapaziada. Isso foi no primeiro tempo. Aí você vê como o cara, esse sim é o verdadeiro pitbull. Ele permaneceu ali, depois do sangue esfriar no intervalo pro segundo tempo, e ainda depois participou na briga ajudando, né? O Christian depois ajudando uma hora ali, o próprio acho que Gerson, o João Marcelo, enfim. O Lucas Romero foi pro pau, mesmo, lá ele, né? Mesmo estando com a costela fraturada. Vai ter aí uma ausência considerável, já vou trazer pra vocês o prazo. E o Bruno Rodrigues teve um estiramento muscular na coxa direita, tá? E é outro também que vai ficar off durante algumas semanas. Segundo a apuração do Central da Toca, o Romero vai ficar afastado de 3 a 4 semanas. Coloca aí que o Romero vai voltar no final de março, tá? É isso que vai acontecer. Já o Bruno Rodrigues vai ficar um pouquinho menos, menos de tempo afastado, né? O Bruno Rodrigues vai perder aí no máximo 2 semanas. Então, até o dia 20, eu acredito que o Bruno Rodrigues já esteja novamente à disposição. Pensando na partida de amanhã, quem deve ser o titular, provavelmente é o Matheus Henrique. E aí, nação, gostaria de trazer uma estatística aqui que eu considero ela importantíssima, tá? Pra gente dar uma olhada o quão hoje o Cruzeiro tem uma dupla de zaga muito confiável. Apesar do início de temporada não muito bom do Fabrício Bruno, olha só esses dados aqui. Na vitória, né, contra o Atlético, Fabrício Bruno e Lucas Vidalba completaram 40 jogos formando a dupla de zaga. São apenas 4 derrotas nesses 40 jogos. 10% dos jogos eles perderam. Empataram 12 vezes, venceram 24. Aproveitamento de 70%. 22 gols sofridos, né? Sendo que desses 22, desses 40 jogos, ficou 23 jogos sem sofrer gols.
Dos 40, 23 nem vazados foram. Então, só mostra que Vidalba e Fabrício Bruno juntos, eles se potencializam. Muita gente achava, né, o ano passado que era o Fabrício que potencializava o Vidalba e ponto. Na verdade, é recíproco, né? Inclusive, nesse início ruim do Fabrício Bruno, ele sentiu muita falta do Vidalba. Quando o Vidalba volta, o Fabrício Bruno, ele dá uma certa estabilizada. Tá longe de ser o Fabrício Bruno do ano passado, mas ele dá uma certa estabilizada. Porque antes, ele tava muito, mas assim, com pouquíssima ou nenhuma confiança em campo. Não sei porquê, é o nível de competitividade baixo, né, o Mineiro? Então mostra a importância dessa dupla, nação. Bora lá para mais uma tela. Falando em estatística, rapidinho trazer para vocês que o Caio Jorge é o atacante da Série A com mais participações em gols desde a última temporada. Pega o início da última temporada para o que aconteceu até o último domingo. O Caio Jorge tem 43 participações em gols em 57 jogos, bizarro esses dados. E o segundo colocado nessa lista é o Flaco Lopes do Palmeiras, que tem 42 participações em gols em 79 jogos. Então o Caio Jorge passando o Flaco Lopes e se isolando nessa primeira colocação. Detalhe, o Caio Jorge, até abril mais ou menos, março, abril, ele era reserva, mal jogava e mesmo assim ainda se encontra nessa condição com esses números, né? Sensacional. Penúltima tela, nação. Também falei sobre isso na live de ontem, mas para trazer aqui em vídeo para vocês. Alguns representantes da comissão técnica, da diretoria da CBF, vão estar presentes na partida de amanhã contra o Flamengo, tá? Acompanhando os jogadores de ambas as equipes. O mais destacável dos 3 representantes da seleção é o ex-zagueiro Juan, tá? Então fica esse ponto de atenção. E o último assunto aqui, o último vídeo, informação aí do pessoal da 98, é de que o Palmeiras quer levar o atual campeão da Copinha, o atual técnico campeão da Copinha, justamente pelo Cruzeiro, o Myron César. Palmeiras faz proposta por técnico campeão da Copinha pelo Cruzeiro. Campeão da Copinha pelo Cruzeiro nesse ano, o técnico Myron César desperta o interesse do Palmeiras para assumir o comando do Sub-20. Segundo a apuração do Jorge Nicola, jornalista e colunista da Rede 98, o treinador já recebeu a proposta da cúpula paulista e avalia, mas a diretoria da Raposa tenta mantê-lo, reconhecendo o trabalho como extremamente positivo e promissor. Myron estava no América até novembro do ano passado, onde também teve trabalho de muito destaque. Na ocasião, ele chegou a receber ofertas do Inter, de um time do Paraná e de outro clube paulista. A presença do Fred Cascardo, com quem trabalhou lá no Coelho, e quem havia recém-chegado no Cruzeiro para assumir a base, foi decisiva para ele, né, optar aí ir para a Raposa. Rapaziada, esse é o tipo de profissional que você não pode perder. Não dá pra perder. Não é um profissional lesivo à folha do clube, à folha da base do clube. Não é um profissional lesivo, né, financeiramente. Dá pra fazer esforços legais pra manter ele aqui. Ele é um cara já adaptado em BH, trabalhou na América e agora no Cruzeiro. Ele é um cara que tem a confiança de toda a cúpula da base, até, né, da direção também do profissional, porque está sempre dialogando, por exemplo, com a comissão técnica, visando nomes do Sub-20. O Myron é um cara importante. Não à toa o Palmeiras quer levá-lo. Não à toa. Então, eu espero que o Cruzeiro valorize o Myron e que ele permaneça. Esqueça o título da Copinha. O título é uma consequência de um baita trabalho que vem acontecendo. E nomes vêm surgindo. Então, tomara que o Myron permaneça. Caso tenha alguma novidade sobre esse assunto, a gente volta a falar. Se você chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo. Fique com Deus, até a próxima. Tamo junto!